Leque pode ser uma maneira de dizer faca, pode ser, para Flávia Memória. 1. Todas as pessoas sabem o que é uma faca, o que significa a definição do termo, o próprio conceito de faca. Todas as pessoas sabem como é uma faca, a forma que desenha no espaço a lâmina sua ânima de metal. Se eu falo faca, todas as pessoas são, portanto, plenamente capazes de imaginar uma faca, quer dizer, são dotadas de uma faculdade interior, uma espécie de qualidade constitutiva, inerente a cada ser humano, que proporciona, em sua própria cabeça, melhor em sua imaginação, a possibilidade de projetar uma grande variedade de imagens, onde cada imagem, de origem e matéria particulares, de acordo com o provérbio cada cabeça uma sentença, poderia sim diferir nos tamanhos, nas cores, mesmo os materiais, mas o substrato como o abstrato de uma imagem, a imagem como ideia, é invariável. Todas as pessoas têm uma ideia de faca, o que equivaleria a dizer que tem, portanto, uma faca em ideia. E isso pode ser entendido como uma lei geral para se tratar das facas, conforme o Tratado Anônimo do século XVI, traduzido naturalmente do latim, sobre a natureza das facas. Hoje, se eu falo faca, desconfio que a primeira imagem a se formar em sua cabeça seja a de uma faca vista anteriormente na televisão, porque a televisão, aliada à publicidade, como bem sabemos, tornou-se responsável pela padronização da nossa memória visual mais imediata, interferindo na formação do nosso repertório cotidiano de imagens. Então, se hoje eu falo faca, é muito provável que a primeira imagem a se formar em sua cabeça seja a de uma guinzo ou mesmo uma outra qualquer da Tramontina. Por isso, é também muito provável que a própria palavra faca comece a desaparecer por metonímia, quando ficará conhecida apenas por guinzo ou Tramontina. Isso no Brasil, é claro, porque na França já não posso dizer o mesmo. Na França devem ser outras as facas, distintas e de uma nobreza tal que não fazemos ideia, mesmo se fabricadas em Taiwan com o selo de Made in China, porque nobre é o som que ressoa da palavra couteau, vocábulo em francês para repetir faca, que nos lembra o nosso bom e velho cutelo, praticamente em desuso absoluto. Mas sempre há outras possibilidades, é claro. É bem capaz que a primeira imagem que venha à sua cabeça, se eu falo faca, uma faca de rua e eu falo faca. E é um moleque segurando o troço quando enfiou para dentro do teu corpo e a faca furou nua, abriu para dentro e o buraco não fechou. A rua para dentro até hoje está aberta, no sangue na blusa furou um furo não de raspão nem de leve. Não fechou para o teu corpo, buraco aberto do mundo. E a cicatriz não fechou porque também é capaz que porque levou uma faca, essa facada seja mesmo capaz de não lembrar de nada, de absolutamente não, nem da faca, muito menos da sua lâmina. Corte para qualquer lado, um vazio para lembrar de não lembrar. Os tempos mudaram, os tempos são outros. É tempo de uma violência branca e a faca abre espaço para as metáforas. Já que pela literatura contemporânea elas não param. Se eu falo faca, não há páreo para ninguém. Elas estão em toda parte, afiadíssimas, cortando as páginas atuais, ao mesmo tempo em que aproximam, estranho paradoxo, as mais antigas. Por uma circunstância histórica, diriam uns. Na verdade, uma questão de conjuntura. Diriam outros, insistindo que os livros devem ser lidos em cadeia, desafiando o fio da tradição ao esticar uma referência em diferentes continuidades. Uma citação mais imediata pode, por exemplo, inclusive inscreve uma faca só lâmina do poeta João Cabral de Melo Neto. Sim, é intencional. Chamar o João Cabral é dizer peso, é dizer uma tradição, ainda que recente, é dizer um traço de lâmina para o texto, uma linha reta e algumas continuidades entre causas e efeitos. Sim, sem dúvida, este poeta, aí está a mesma questão retrabalhada, aí está até porque ele volta paradigma e força de linguagem, já que o texto é um documento social, um pensamento vivo sobre o mundo, um espelho côncavo ou seria convexo, para se ver a realidade refletida de ambos os lados. Da mesma forma que ele veio antes, os outros que vieram depois continuam. Mas não necessariamente. Ele, na posteridade, por uma cronologia de proximidades, poderia não partilhar velocidade e ritmo, o mesmo ponto de vista, talvez, e a partir daí, a geração imediatamente posterior à sua e na literatura de um modo geral, essa questão pode então apontar para alguma solução, ou mesmo dissolução, se preferirem, da subjetividade do eu lírico. Eu
Se eu falo faca, abre-se um outro mundo e poderíamos nos perguntar de que matéria se faz o real, que eu entro dizendo, se eu falo faca, um sem fundo, um buraco fundo de linguagem. De longe, o que eu repito quase sistematicamente é porque treino como manejo um instrumento de corte. Quando eu falo faca, eu corto o mundo, em mais de um de dois eu falo faca. 2. Precisamente onde eu escrevo faca, você lê. Onde eu escrevo corte, você lê. Onde eu escrevo eu, você lê. E nisso não há mal nenhum. É o nosso pacto implícito, silêncio de possibilidades na linguagem. Cúmplice de vertigem, entre tuas mãos, onde o futuro se desdobra em leque, voo aberto das palavras, hélice em movimento.